Olá pessoal, bom dia, boa noite, boa tarde, boa madrugada, boa não sei o que. Para vocês que estão estudando aí, parabéns. E vamos que vamos, né pessoal? A pedido de alguns alunos para o curso de História completo na área do meio ambiente foi pedido para falar sobre o relevo terrestre e seus agentes, tá certo pessoal? Então eu vou começar a falar um pouco sobre o relevo terrestre e depois, para o final, eu falo sobre os agentes, tá certo pessoal? A gente está aqui para ajudar. Qualquer dúvida, qualquer ponto obscuro, manda para a gente que a gente resolve para vocês, tá bom? O que a gente quer ver é o sucesso de vocês na prova, em qualquer lugar que vocês estejam, tá bom pessoal? Vamos começar, vamos sapecar esse negócio aqui. Antes, pessoal, da gente entrar sobre relevo terrestre, a gente primeiro precisa entender o que é relevo, né? O que é o relevo? O relevo consiste nas formas da superfície do planeta, podendo ser influenciados por agentes internos e agentes externos. Lembra do nosso título lá? E seus agentes? São esses aqui, internos e externos. No final, mais ou menos no final, a gente vai falar sobre esses agentes internos e externos que modificam, modelam e eles servem como escultores do relevo da nossa crosta terrestre, tá bom, pessoal? Manifestando-se desde o fundo dos oceanos até as terras emersas. Entre as principais formas apresentadas pelo relevo terrestre a partir da influência desses agentes internos e externos, os principais são montanhas, planaltos, planícies e depressões, pessoal. Olha só, pessoal, a gente vai falar de cada um, não necessariamente nessa ordem, tá bom? A gente vai falar sobre algumas curiosidades e é importante a gente destacar um termo aqui, pessoal. Por quê? O problema de medir essas coisas é a altitude, tá certo? Nem sempre temos uma altitude correta para falar de onde que é um planalto, daqui aonde que é uma planície, tá certo? É a gente observar o local e ver a sua localização o relevo naquele local ali, ver o que circunda ele, tá bom, pessoal? Em alguns casos pode ter sim uma definição, um padrão de altitude para a gente saber o que é planície, saber a altitude que tem um planalto, depressão, montanha, tá certo, pessoal? Mas geralmente, pessoal, é na fisionomia do local, tá certo? Então vamos apertar esse negócio aqui que vamos mandar brasa. Tipos de relevo, pessoal, planaltos. Eu vou começar a falar sobre os planaltos, bem fácil de entender. Vou avisar de uma vez que depois eu falar desse tipo de relevo, no final, depois desse tipo de relevo, antes de a gente, no final vai ter uma gravura, mostrando cada um desse tipo de relevo nessa figura, para ficar até mais fácil o entendimento. Mas primeiro é melhor a gente poder desmiuçar isso aqui e explicar, e lá no final vocês terem essa percepção melhor, do que é planalto, planície, relevo, ou planalto, planície, montanhas e depressões, pessoal. Planaltos. A gente lendo essa palavra, pessoal, por, a gente estudando português, quem está estudando para português, eu não sei se já pegou essa matéria de aglutinação, pessoal. Plano mais alto. Planalto é uma forma de um processo de aglutinação, plano mais alto. Nem sempre é plano, pessoal. Por quê? São definidos como áreas mais ou menos planas, que apresentam médias altitudes, tá vendo, pessoal? Não tem uma altitude correta, mas são locais onde apresentam, médios e mais e menos planas, tá certo, pessoal? Neles predomina o processo de erosão, que fornece sedimentos para outras áreas. Essas outras áreas aí, pessoal, se vocês quiserem puxar uma setinha, é outras áreas abaixo do planalto, tá certo, pessoal? É áreas menores de altitude, uma área menor de menor altitude. Como exemplo, as planícies, tá bom, pessoal? Por quê? O planalto, vamos supor aqui que vocês podem deslumbrar esse tipo de figura. Essa figura que eu coloquei aqui
eu acho que vai ser bem fácil da gente poder entender. Essa aí é a Chapada Diamantina, localizada na Bahia, é um exemplo de planalto. Vamos supor, né, que os fatores climáticos, chuva, temperatura, certo? Tudo influenciando sobre essa rocha. O que vai acontecer? Ela vai começar a se fragmentar. Pela ação da gravidade, esses fragmentos vão para as áreas de menor altitude, tá certo? Elas vão para baixo, certo? O que vai acontecendo? Esses fragmentos vão se depositando, um por cima, vai depositando de novo, mais um pouquinho, e vai formando as planícies, o que a gente vai ver lá na frente. Por esses processos de erosão, os locais mais baixos, né, que circundam o planalto, geralmente são formados a partir de sedimentos, tá bom, pessoal? Planaltos, né, possui formas variadas em sua fisionomia, apresentando com isso algumas variações em seus índices de altitudes. Tá vendo, pessoal? É difícil de você demarcar uma altitude correta. Ah, daqui para frente é planalto, daqui para baixo é outra coisa. Não. É difícil pela fisionomia do local e geralmente, né, poucas vezes as pessoas medem pela altitude. É importante a gente lembrar, pessoal, que quando a gente vai medir essa altitude em terras emersas, a gente tem que medir a partir do nível do mar para cima, tá bom, pessoal? A partir do nível do mar para cima que a gente pode medir, né, ter uma altitude correta daquele local ali, tá certo, pessoal? Então vamos lá. Possui formas variadas de acordo, né, com o seu processo erosivo, tá certo? Com o seu processo de agentes externos que acontece naquela área ali, que faz ele se modificar. Aqui, pessoal, eu coloquei alturas acima de 200 metros, é só para a gente poder ter um padrão, ou como se fosse para ter um norte, né? Um local para a gente começar a olhar ali e falar assim, a partir de 200 metros a gente pode ser considerado como planalto. Só que, pessoal, em alguns locais, esse tipo de altitude, né, demarcada, ele varia, tá certo, pessoal? Os autores, em alguns momentos, eles variam com essas altitudes, podendo ser de 200 metros, 300 metros, 400. Isso depende do autor, pessoal. Mas é importante a gente saber que os planaltos são formas variadas de fisionomia e são áreas mais ou menos planas, pelas áreas que os circundam, começando com alturas acima de 200 metros, pessoal. Tá bem? As planícies, lembra das áreas baixas que recebem os sedimentos? Pois é, são eles, planícies. São áreas planas, né? Planas e com baixas altitudes. Encontram-se em maioria próximas a planaltos. Caracteriza-se pelo predomínio do processo de acumulação e sedimentação. É o que eu expliquei sobre nossa Chapada Diamantina, né? O que acontece ali. Processos de agentes externos que a gente vai estudar ali na frente vão influenciar no relevo, vão modificar o relevo, tornando, né, as planícies locais, né, com altitudes de até 200 metros, tá certo, pessoal? E locais de recebimento de sedimentação de materiais fragmentados de locais mais altos, tá certo, pessoal? Isso a gente pode associar a sedimentação com o assoreamento, tá bom, pessoal? Planícies é bem tranquilo. Com a imagem que eu vou mostrar depois vai ficar bem mais fácil. Lembra que até 200 metros de altitude é do nível do mar, pessoal. Só que as planícies têm um problema. Eu não sou professor de história, mas eu já pude perceber em algumas aulas do nosso ilustre professor Aldrin, que ele explica sobre algumas civilizações, sobre algum conhecimento que eu tenho sobre civilizações, que elas procuravam, né, locais onde tinham vastos recursos naturais para elas poderem se desenvolver. A água, pessoal, é um recurso, né, indispensável para a sobrevivência, para o desenvolvimento de qualquer civilização, no desenvolvimento do ser humano. Então ele precisa estar próximo à água, mas, pessoal, não tão próximo à água. Dá um espaço para a água, tá certo, pessoal? Não tão próximo. Por quê? Em épocas
como a gente sabe que tem meses que não chove, então o leito do rio ele permanece, né, normal. Às vezes, né, o volume de água diminui um pouco, mas aquele local ali que a pessoa construiu a casa dele na beiradinha do rio, tá tranquilo, o rio tá caminhando tudo direitinho lá, lindo demais. Lindo nada, pessoal, porque quando começa a chover, o que acontece? O volume do rio ele vai sofrer uma alteração para mais. Está chovendo, vai acontecer os alagamentos, problemas sociais, pessoal. Isso é um grande problema social, porque a falta de conhecimento sobre esse tipo de acontecimento causa prejuízo tanto para a pessoa que vive ali, tanto para o município ou para o estado, o que for, pessoal. É importante a gente fazer esse estudo do relevo, tá bom, pessoal? Antes da gente construir um local, a gente precisa fazer um estudo desse relevo, tá certo? A ocupação dessas áreas, ocupação urbana, precisa de um certo estudo para acontecer essa ocupação de acordo com a segurança das pessoas, tá bem, pessoal? E as planícies, infelizmente, algumas pessoas, ou pelo menos as cidades, vão crescendo, vão chegando próximas ao rio, se já não estavam coladas no rio. Épocas de chuva, né? Épocas de cheia, o rio vai tomar um outro rumo, além daquele rio cauteloso, ele vai expandir para os lados, causa alagamento. Infelizmente, em algumas cidades, o problema do lixo, né? Entrando uma área totalmente diferente, mas o problema do lixo não permite a escoação dessa água, trazendo inúmeros riscos. Então necessita fazer um estudo, tá certo, pessoal? Antes da pessoa construir em locais de planície, justamente por esse fato de alagamentos, pessoal. Depressões, pessoal, não é uma doença, tá certo? No relevo aqui, né, na geografia aqui, é um tipo de relevo, não é depressão da pessoa ficar doente no cantinho dela, não. Aqui é geografia, tá bom, pessoal? Depressão. Geralmente, pessoal, as depressões elas estão localizadas em locais mais baixos, tá certo? Das áreas que a circundam, das áreas que estão à volta delas, são áreas mais baixas, tá bom? Depressões são formas de relevo que se encontram abaixo do nível do mar, sendo essas depressões absolutas, ou que se encontram em altitudes menores que as formas de relevo, né, que circundam, depressões relativas. Se ela estiver abaixo do mar, já é absoluta, tá certo, pessoal? São áreas mais baixas em relação à área que circunda. Geralmente nesses locais, pessoal, com, né, os agentes externos, a chuva também influencia nas depressões. A gente pode ter uma visualização melhor, porque em alguns lagos, leitos de rio, geralmente são por esses processos erosivos, processos que formam as depressões. No caso do Mar Morto, é uma depressão por ser um local, né, mais baixo do que as áreas que circundam, permitindo até esse acúmulo de água, formando sim um lago, no caso o mar, certo, pessoal? Localiza entre duas elevações, é o que eu falei, em locais mais baixos do que o local que a circunda ela. Bom, montanhas, pessoal, montanhas é um negócio chato. Não é chato, é porque essa falta de altitude que a gente tem nos livros, essa divergência de pensamentos sobre qual altitude começa um, qual altitude começa outro, é muito complicado, porque a pessoa pode perguntar: mas no Brasil tem montanha? É o que a gente tem que descobrir, pessoal. Por quê? A gente vai começar a ler agora. As montanhas são formas de relevo que se caracterizam pela elevada altitude. Elevada altitude sendo até maiores que os planaltos. Elevada altitude em comparação com as demais altitudes da superfície terrestre. Na maioria dos casos,
não há esse choque, né, de placas tectônicas formando montanhas no nosso território. E agora a gente pode fazer até uma comparação, né? O Monte Everest, bem grande, né, pessoal? 8.848 metros. Olha só, altitudes acima de 3.000 metros. Isso é montanha ou não é? Óbvio que é. Nossa, é 2 montanhas, 3 montanhas em cima do outra. Meu Deus. Pico da Neblina, que é o maior pico do nosso território brasileiro. Olha só, 2.994 metros de altitude. Mas a gente pode perceber, pessoal, que esses locais sofrem interferência pelos agentes externos. O que a gente pode concluir é que o Pico da Neblina poderia ser muito mais alto que essa medição que eles fizeram, podendo ser caracterizado como montanha pela altitude. Mas, em termos atuais, de acordo com os dados do IBGE, o Pico da Neblina tem apenas 2.994 metros, quase aos 3.000 metros, mas as origens das montanhas é pelo choque de placas tectônicas, tá certo, pessoal? Como o nosso território fica em cima de uma placa, é improvável que o Pico da Neblina seja formado pelo choque dessas placas, tá certo, pessoal? Sendo que não há nenhuma placa se encontrando. É só para a gente ter uma noção, tá certo, pessoal, sobre esse tipo de relevo. E agora, pessoal, para a gente falar, né, finalizar sobre os tipos de relevo, a gente vai compreender esse relevo. Eu quero que vocês fiquem com isso na cabeça, pessoal. Essa imagem aqui é bem ilustrativa, bem explicativa do que a gente explicou. No começo, a gente pode perceber as planícies, locais planos, tá certo? De até 200 metros, próximo a locais, né, próximo ao nível do mar, locais, né, na altitude a nível do mar, tá bom, pessoal? Em seguida, no nossa figura vem os planaltos, acima de 200, 300 metros, depende de alguns autores, que são locais mais ou menos planos, tá bom? De acordo com a fisionomia e de acordo com o local que a circunda. E vocês podem observar a depressão absoluta. Essa depressão absoluta, como a gente percebe no nosso mapa, é abaixo do nível do mar. Pessoal, é abaixo do nível do mar. Eu estou vendo isso, vocês também podem ver isso. É abaixo do nível do mar porque a gente tem uma listrinha aí mostrando o nível do nosso mar. Então o que acontece? A depressão é um local mais baixo em relação ao local que a circunda. No caso da nossa figura, um planalto e uma montanha é considerado uma depressão porque é um local mais baixo em relação a esse tipo de local, tá certo, pessoal? E é absoluta porque é abaixo do nível do mar. As montanhas, difícil de definir uma altitude correta para as montanhas, mas a gente pode perceber que são o local onde que tem uma maior elevação, tá certo, pessoal? Em alguns locais, pessoas, né, livros dizendo que é acima de 3.000 metros, mas isso diverge. Nesse caso do nosso desenho, poderia ser a origem de uma montanha a partir do choque de placas tectônicas. E a partir, né, no nosso lado direito, não sei que lado vocês estão vendo, eu estou vendo do lado direito, é a depressão relativa, acima do nível do mar. Mas o que acontece? Ela é cercada por 2 elevações maiores que elas. Aí nesse local, se houver uma chuva, um dilúvio, pode haver um lago, um rio, entendeu? Um corpo d'água passando por esse local. Depressões, locais mais baixos ao local que a circundam, tá bem, pessoal? A relativa acima do nível do mar, absoluta abaixo do nível do mar, pessoal. E agora, pessoal, eita nós, vamos falar sobre agentes modeladores do relevo, pessoal. São o pessoal que esculpe o nosso relevo. Eles fazem um trabalho magnífico, igual essa imagem que eu estou mostrando para vocês. É magnífico isso, nosso Deus. Agentes modeladores do relevo são forças que agiram no decorrer de milhões e milhões e milhões e milhões e milhões de anos, formando o relevo terrestre. Esses relevos terrestres são formados por agentes exógenos
são os escultores, os agentes exógenos e os agentes endógenos. Exógenos, exterior, endógenos, interior, pessoal. Nós vamos ver cada um desses marcado em sua categoria correta, nos exógenos e nos endógenos, tá bom, pessoal? Essas forças elas modificam o nosso relevo, esculpindo. Assim a gente pode perceber aonde que é uma planície, aonde que temos um planalto, uma depressão, uma montanha, tá bom, pessoal? Muito importante através de processo erosivo. Até o homem influencia nesse tipo de modelador do relevo, tá certo, pessoal? Mas antes, pessoal, para o relevo ser modificado, acontece o processo de intemperismo. É um processo de transformação e desgaste de rochas e de solos. Acontece através de ações dos agentes chamados agentes exógenos ou externos de transformação do relevo, pessoal. No caso, pessoal, ele está falando sobre os agentes externos. A gente vai estudar o que são esses agentes externos. Esse intemperismo, pessoal, é aquele negócio que eu expliquei lá sobre nossa chapada diamantina. O que acontece? O intemperismo naquele local ali, os agentes externos influenciando sobre aquele material de origem, né? Sobre aquela rocha, sobre aquele solo, fragmenta aquele local ali, fragmenta aquela rocha, levando seus fragmentos pela gravidade, né? Por gravidade, para locais mais baixos, tá certo, pessoal? Ações químicas, físicas e biológicas. Vamos passar para os agentes exógenos, pessoal. Olha só, eu vou explicar esse aí, cada um aí, tá bom, pessoal? Já está quase no final da nossa aula. Agentes exógenos. Os agentes externos modificam o relevo. Estes são erosão marinha. O que acontece? Pessoal, essa erosão marinha geralmente, né, acontece em locais, né, do litoral. As falésias, pessoal. A água ela vai se encontrando com aquele solo ali, vai removendo aquele solo e vai modificando aquele relevo, aquela parte, né, costeira do local onde que a gente pesquisa, entendeu? A gente pode já concluir a erosão marinha naquele local ali. Erosão fluvial e pluvial. Pessoal, eu coloquei isso aí só para a gente poder entender, porque às vezes pode até dar uma confusão na nossa cabeça, tudo é confundindo as palavras. Erosão fluvial, água dos rios. O que acontece nesse caso, pessoal? Quando nós temos um rio, olha só, isso é bem interessante, como é que o relevo, como é que o agente externo, ele modifica o relevo. Olha só, a gente tem um rio, tá certo? No Brasil tem até um caso que está sendo tá acontecendo esse processo de erosão fluvial. O que acontece? A remoção de material no leito do rio, nas bordas do rio, tá certo? Na margem do rio. O que acontece? Esses rios eles ficam maiores ou menores. No caso, a água vai removendo essas partes, né? Vão fragmentando essas margens do rio, vão aumentando o nosso rio. A gente pode até explicar sobre duas coisas aqui. Uma coisa que eu já vi. O rio, né? Por exemplo, nós temos um rio reto, né? Imagine que ele segue um caminho retilíneo, pessoal. Com essa erosão fluvial, algumas margens dele vão sofrendo alguma alteração. O que acontece? Ele já fica menos retilíneo, tá certo, pessoal? Ele fica um pouco curvado. Isso acontece, pessoal, se não me engano, é na região norte. Tem um local no nosso território que, a partir dessa erosão fluvial, o que acontece? Essa remoção de material nas margens do rio, acontece o que? O rio ele já começa a fazer mais curvas, tá certo? Para ele caminhar, ele já está fazendo um pouco mais de curvas, pessoal. Isso vai removendo de um lado e colocando em outro. Remove de um lado, coloca em outro. O que acontece? Vai perdendo espaço territorial. Tem alguns locais no Brasil que o rio, né, pela ação dessa erosão fluvial, em algumas partes do nosso território, o rio ele está como se fosse essa curva, ela está sendo rompida.
entendeu? Depois de fazer uma curva bem fechada, ele já começa a ter um processo retilíneo. O que acontece? É um tipo de, a gente chama de meandros. Eles já começam a perder a curva do rio e já começa a ficar retilíneo. E o que acontece? Tem locais que ficam separados. Alguns locais vão perdendo terra, não vão chegar nem a existir naqueles locais ali. E tem cidades, né, que moram próximo a esses rios, que com o rio ele vai tirando aquele material ali e vai perdendo o solo. O que acontece? Daqui a um tempo o rio ele vai correr livre e solto, sem solo nenhum. A cidade vai estar de um outro lado do rio, que seria no caso de outro lado do país, de outro país. O Brasil vai estar de um lado, o rio vai começar a correr retilíneo de novo. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre esse assunto, pessoal, vocês mandem um e-mail que eu mando uma imagem correta do que está acontecendo, pessoal. Muito importante a gente ter essa noção de erosão fluvial. A erosão pluvial, decorrente da água da chuva. Erosão glacial, derretimento ou a solidificação da água em locais frios, né? Antártica e Ártico, né, pessoal? Esses locais assim, eles vão sofrendo essa erosão glacial. Com o aquecimento global, pessoal, ou elevada temperatura, o gelo já começa a derreter, modificando aquele relevo, pessoal. Lá também um relevo, vai modificar o relevo. Erosão eólica, bem comum de se ver em alguns locais, né, de deserto. Ela vai removendo aquele material, aquela partícula solta ali, modelando aquele relevo. Apesar de ser uma erosão, né, muito severa, né, uma erosão até demorada, fica até bonito, né, de se ver essa escultura que a erosão eólica partindo, né, proveniente dos ventos, modifica o relevo. E erosão antrópica, pessoal, erosão antrópica é a influência do ser humano no meio ambiente. A gente sabe que o ser humano é uma pedrinha do sapato da mãe natureza. Ele modifica o ambiente, ele se adapta ao ambiente e modifica ele. E isso causa uma alteração no nosso relevo. Opa! Eita, nós vamos lá para cima, não é para baixo, não é vai. Agentes endógenos, agentes internos, né, que modificam o relevo. Estes são tectonismo, pessoal. O tectonismo é a movimentação, a ação das placas tectônicas na parte inferior do nosso planeta, tá certo, pessoal? Com a movimentação dela acontecem esses processos de tectonismo. O vulcanismo, bem simples de entender, pelo nome já diz, a partir dos vulcões. O que acontece, pessoal? Os vulcões são como válvulas de escape do mundo, como válvulas de escape do planeta. Então eles aliviam aquela pressão interna que a parte, né, interna está sofrendo. Ela sofre alteração de pressão e temperatura. O que acontece? Essa válvula, né, o vulcão, ele serve como aliviar aquela pressão interna ali. O que acontece? Quando quando aquele local sofre uma grande pressão, o manto, geralmente, né, pessoal, o manto, ele é pedra sólida, tá certo, pessoal? Com esse aumento da pressão, ele começa a se fragmentar. O vulcão serve como essa válvula de escape. O manto vai passar pelo vulcão, tá certo, pessoal? Quando chegar quase para ele se expelir, ele vai transformar em lava líquida. O que vai acontecer? Essa lava vai escorrer do vulcão, né? Eu não sei se vocês já viram isso em alguma feira de ciências, já vi em várias. O vulcão lindo, maravilhoso, soltando aquele sal de fruta para baixo. O que vai acontecer? Aquela lava vai escorrer e vai começar a esfriar. Ela está quente, vai começar a esfriar e a solidificar, criando, né, modificando aquele relevo ali, tá certo, pessoal? E os abalos sísmicos decorrentes pelo choque das placas tectônicas em locais onde há um encontro de placas tectônicas, tá bom, pessoal? Esses abalos sísmicos também vão alterar o relevo naquele local ali, pessoal. Então, pessoal, finalizando aqui, é importante a gente entender sobre o relevo, pessoal, porque
o ser humano, a vida se sustenta acima da crosta terrestre. A vida se sustenta nesses relevos, tá certo, pessoal? Então é importante a gente entender o tipo de relevo. O tipo de relevo também interfere na vegetação, no tipo de flora e fauna que existe naquele local ali, tá certo, pessoal? Então o estudo sobre relevo é importante para a vida social nossa e também, no caso, é importante para a nossa prova que vocês irão fazer. Tá bom, pessoal? Eu agradeço a atenção. Qualquer dúvida, pessoal, por favor, mande qualquer coisa. Ah, não entendi isso, manda que a gente dá um jeito, a gente explica, tá certo? Porque a gente quer ver o esclarecimento dessa matéria. Pessoal, eu agradeço muito. Alan, que foi o pedido, né? Alan que pediu essa aula. Muito obrigado, Alan, pela confiança. Qualquer dúvida você pode mandar mensagem para a gente, que a gente responde se precisar de alguns exercícios, tá bom? Muito obrigado mesmo, pessoal, e boa sorte e conquiste, pessoal. Vocês são conquistadores, vocês vão conquistar e eu acredito em vocês. Muito obrigado, pessoal. Um abraço para vocês. Um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo. E é isso aí, pessoal. Precisar, a gente tá aí.